E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Vamos dar uma olhadinha aqui no BTC, vamos ver o que eu analiso aqui para os próximos dias, né? A semana está começando, vamos dar uma olhadinha nele aí. Bom, pessoal, conforme eu venho falando aí nos meus últimos vídeos, né, sobre o BTC, por enquanto ainda eu vejo que ele fez um processo de correção aqui, tá? Esse aqui é um gráfico semanal, tá? Então, a gente está olhando aqui um período mais macro, tá? Para fugir um pouco desse ruído aí que tem no diário, né? Então, aqui no semanal, eu vejo que a movimentação que ele fez ainda continua no mesmo contexto, né? Ele fez uma correção aqui, desta topo anterior, né? Ó, e o padrão que era esperado aqui nesse contexto, né, pessoal, é exatamente isso, né? Que ele viesse aqui e aqui nessa região ele parasse de cair, né? Então, nessas últimas 3 semanas, né, a gente observa que ele está correspondendo ao padrão que a gente esperaria que ele fizesse, né, caso ele mantivesse a tendência de alta aí, né? Então, no período macro. Então, por enquanto, né, apesar desse contexto aqui, essa estrutura, né, vamos dizer assim, ó, essa linha de tendência de baixa ainda não foi rompida, né? Porque aí sim, se ele rompe essa linha de tendência de baixa aqui no gráfico diário, né, que ela vem lá desde janeiro, desde o topo histórico, se ele romper essa linha de tendência aqui de baixa, eu acredito que a probabilidade dele voltar a subir aumenta drasticamente, tá? Em função desse contexto, tá? Se ele rompe essa LTB e ele começa a montar uma estrutura mais macro mesmo de alta, tá? Por quê? Como eu falei no meu último vídeo, apesar dessa venda que estava tendo aqui, né? Eu venho comentando, ó, o pessoal aqui vai abrir uma venda, né? Eu não gosto muito dessa venda. Eu explico porque que eu não gosto desse contexto para vender nem para comprar, né? Mas, como eu tinha dito aí nos vídeos anteriores, eu tenho dito nos vídeos anteriores, né? Esse contexto para venda aqui eu não gosto porque é uma venda que está ocorrendo numa região muito forte de suporte, né? Ó, tá? Então eu não gostei, eu falei, ó, eu não estou vendo a possibilidade de vender aqui. No meu vídeo passado eu falei que se o mercado rompesse aqui a região do 85, 130, 85 e 200, ele iria acionar o stop dessa galera que está vendida aqui, tá? Porque o pessoal é um padrão que muita gente opera, né? Eu também opero esse padrão, mas não nesse contexto, tá? Então ele vem aqui, ó, ele abre a venda, ó, o stop dos vendidos estão aqui, né? A venda ocorre aqui. Esse candle aqui foi o candle do dia 19. Eu tenho falado no meu vídeo anterior, falei no meu vídeo anterior, a possibilidade dele estopar essa venda aqui e aí sim ele armar um pivô de alta, tá? Então aqui a gente observa que, conforme eu falei no meu vídeo anterior, né? De fato, esse contexto aqui para venda era um contexto muito ruim, tanto é que acabou não desenvolvendo. Poderia ter sido desenvolvido, tá? Isso não quer dizer que eu estou 100% certo aí nessa análise, né? É só uma probabilidade em que a gente acredita que algo possa acontecer, tá? Então eu estava vendo uma probabilidade do preço parar essa queda, né? Por que eu estava vendo essa probabilidade? Porque como a gente estava num gráfico semanal, e conforme eu falo nos meus vídeos anteriores, eu olho o preço, né? Qual é o padrão que o preço está desenvolvendo, e paralelamente a isso eu uso algumas médias para eu poder saber em qual contexto que eu estou, né? Aquele padrão, em qual contexto eu estou com relação às médias, né? Então aqui no caso, ó, como eu tinha falado para vocês lá no vídeo anterior, né? No gráfico semanal, tá? A gente observou que aquela venda que eu estava comentando no gráfico diário, né? Ela tinha, eu estava vendo essa probabilidade dessa venda ruim de continuar caindo, porque a gente estava numa região aqui de topo anterior, ó, tá, ó, aonde a gente espera o quê? Espera que haja uma defesa compradora, tá?
Esse é um padrão que a gente espera que aconteça, mas pode não acontecer, tá? Mas é um padrão que a gente espera que aconteça, se o ativo tiver em tendência de alta. Então, aqui no caso, né, a gente observa que a média de 50 períodos, ela segurou o preço, ó, tá? Ela segurou o preço aqui nessa semana, ó. Aqui, ó, na semana do dia 10, e nas semanas que veio seguintes, na semana do dia 17, essa semana que está começando agora, no dia 24, a gente observa que, de fato, o mercado correspondeu ao padrão que era esperado nessa região e iniciou um repique aqui, tá vendo? Uma alta, tá? Então, no primeiro momento, o que eu vejo, tá? Eu compro? Ainda não, tá, pessoal? Se eu sou buy and hold, tá? Se eu sou buy and hold, eu falei que a compra era aqui embaixo, tá? Ou no mais tá, ou da pior das hipóteses aí, da melhor das hipóteses aí, no 84, 300 e 400, tá? Mas a gente observa que, ó, de fato, a gente ainda está naquele contexto esquisito, né? Por quê? Porque o mercado, ele está praticamente aqui num range entre essas duas médias, ó, de 50 e de 20, tá? Eu ainda não gosto desse cenário, tá? Eu prefiro esse aqui, tá, pessoal? Mas tá tudo certo quem opera ali, tá? Isso aí é questão mesmo de perfil, né, de operador, e de você escolher o contexto em que você quer executar aquela sua estratégia, né? Então eu prefiro o quê, né, pessoal? Eu prefiro que o mercado volte a trabalhar por cima das médias, tá? Volte a trabalhar por cima das médias. Por quê? Porque pelo gráfico semanal, né, eu ainda tenho um contexto, e até no gráfico diário, eu tenho ainda um contexto que me traz a informação que o ativo ele está em tendência de baixa, né? Apesar de tudo isso aqui que está acontecendo. Então, por que ele está em tendência de baixa? Porque ele mantém ainda uma linha de tendência de baixa. Tá? Então, a hora que ele quebra essa estrutura, aí é diferente. Tá? Eu falei no meu vídeo passado que eu até estava vendo uma possibilidade de comprar aqui, ó, tá? E o stop aqui embaixo. Tá? Na verdade, a compra era aqui, ó. Aqui no... Ó, aqui no 55.400, tá? Eu tava vendo a possibilidade de uma compra aqui, uma compra bem arriscada, tá? E o stop aqui embaixo, ó, nesse candle do dia 18, tá? Eu falei no meu vídeo anterior aí que eu tava vendo essa possibilidade, embora é um padrão que eu opero, mas não é minha preferência, tá? A gente observa aqui que o preço, tá? Ele tá armando um pivô de alta, certo? Ó, concorda? Né? Tá armando um pivô de alta. Esse pivô de alta, nesse contexto do diário, num primeiro momento, eu vejo que o mercado está querendo retomar a média de 200 período dele, tá vendo? Então, aqui, ó, desde o topo histórico, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, o padrão aqui já começou a mudar, tá? Ó. Então, tem que ficar atento aí com o BTC, porque se ele se o ativo mantiver esse padrão aqui, ó, tá? Esse padrão aqui, ele pode estar querendo realmente vir para romper essa linha de tendência de baixa, e aí sim, nesse rompimento dessa linha de tendência de baixa, ele pode aumentar a probabilidade de retomar a alta, tá? Até onde essa retomada de alta? Aí, se esse padrão se confirmar, a gente poderia acreditar que a probabilidade é dele vir testar o topo anterior dele, né? Pra cá, tá? Mas por enquanto ainda, né, pessoal, a gente, eu acho que ainda, apesar dessa entrada que eu comentei com vocês aí no vídeo anterior, tá? Eu ainda não vejo um alinhamento muito bom, tá? Eu ainda guardaria aí, para quem quer especular realmente, aqui no caso, numa tendência de alta, né? Eu aguardaria ainda, tá? Mas para quem é buy and hold, né? A gente ainda está numa região de compra, né? Ainda está numa região de compra. Apesar que o time ideal foi aqui embaixo, né? Quando ele chegou próximo da média de 50 períodos aqui no semanal, tá? O que a gente vai ter que ficar atento é o quê? Se o mercado vai realmente confirmar isso, ó, tá? O rompimento dessa LTB aqui, tá?
rompimento dessa LTB. Tá entrando um pouco de volume aí hoje, né? Ainda tem tempo ainda para terminar o dia, mas vamos aguardar, tá, pessoal? Por enquanto aí, o que eu vejo é o mercado está correspondendo ao padrão que é esperado no macro, tá? Vamos dizer assim, tá? Por que no macro? Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Quando o mercado rompe, isso é muito básico, pessoal, e basicamente esses padrões do comportamento do preço, ele vai guiar você aí em quase todas as estratégias, tá? Que você for utilizar, tá? Então, a gente vê que quando o mercado ele rompe uma região de resistência, né? Ele volta a testar. Esse é um padrão, tá? Que é esperado, não que isso é uma regra, tá? Então, a diferença entre regra e padrão, tá? Então, ele volta a subir, ó, testa o topo anterior, ele faz um pullback, rompe o topo. Agora, o que ele está fazendo, ó? Neste momento, tá? O que eu vejo é, o mercado testou o topo anterior, reagiu como esperado, agora a gente vai ter que aguardar para ver se ele vai realmente engatar essa tendência de alta, né? Engatar novamente a tendência de alta. E qual que é o sinal que eu quero que aconteça para eu confirmar isso, né, pessoal? Precisa romper essa linha de tendência de baixa, tá? Enquanto não rompe essa linha de tendência de baixa, esse pivô de alta que ele armou aqui embaixo, seria um time bom para pegar? Seria, com certeza. Se o mercado romper a partir daqui, pô, você pegou o movimento no primeiro pivô que ele faz, tá? Poxa, muito bom essa entrada, né? Mas a probabilidade mesmo no sentido de alinhamento do contexto, para que a gente possa operar na ponta compradora, né? Com uma probabilidade do nosso lado, né? Eu vejo que para o meu perfil, eu aguardaria o que, pessoal? Para ser bem honesto, tá? Eu aguardaria o rompimento dessa LTB, tá? Eu até poderia eventualmente perder esse primeiro momento de pernada que ele possa dar, porque se ele romper essa LTB, confirmar o rompimento, por exemplo, haver um candle forte aqui assim, certo? E rompe essa LTB, né? Essa informação ele vai dar a ideia de que o mercado pode acelerar para cima, né? Aí vai vir assim, né? E aí depois você tem que eventualmente aguardar uma descida dele para tentar uma compra, stop para ver se ele vai vir para dar romper o topo, né? Fazer isso, né? Então, mas não há dúvida que aqui a gente tem um pivô de alta, tá? Ó, um pivôzinho de alta, tem contexto para comprar, igual eu falei no meu vídeo anterior lá. Tem contexto para onde tem botar um stop interessante aqui embaixo, né? Porque se o mercado bate aqui, aciona, você entrou comprado, você está com o stop aqui embaixo. Você está com o stop aqui embaixo, ó. Entrou comprando aqui, tá com o stop aqui. O mercado faz isso, ó, aciona a sua compra, faz um novo pullback e ele bate aqui e volta, aí tem que stopar, né? Porque aí o que acontece? A gente está vendo que o padrão baixista está se mantendo, né? Está se mantendo, então aí tem que sair fora, né? Agora, aqui no caso, a gente ainda não tem esse alinhamento muito bom para comprar, apesar desse pivô de alta, tá? Apesar desse pivô de alta. E está funcionando, até agora está funcionando. Vai romper aqui? Não tem como saber se vai romper. Tem que saber se assim, se houve o rompimento, se esse rompimento ocorreu com uma grande probabilidade de continuar ou não. Tá? Vai depender da informação que for deixada aqui no preço. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aí o BTC. Tá? Eu acho que agora a compra aqui, para quem é buy and hold, eu até aguardaria. Tá? Eu acho que o ponto de compra aí já foi. Tá? Eu não vejo mais sentido comprar aqui nessa região, mesmo que você seja buy and hold. Eu aguardaria aí a confirmação se o preço vai realmente desenvolver uma tendência de alta, romper essas médias aqui, ó, tá? Por quê? A gente tem que ficar atento com esse movimento que ele pode estar fazendo, ó. Isso, assim, ó, e aí vir para baixo, né? Para eventualmente vir testar novamente aqui essa região de fundo, tá? Então tem que aguardar por causa disso. Por isso que é um contexto ainda
que eu vejo que no gráfico semanal, se você tivesse visto os meus vídeos anteriores, talvez você teria entrado aqui embaixo, no buy and hold, tá? Agora aqui já não vejo mais sentido fazer compra aqui, tá? Esperar essa semana aqui, mesmo que você eventualmente pague mais caro, né, depois, mas o ideal é que não é, na minha análise, a questão não é tanto pagar caro ou barato aqui nesse contexto. Para quem é buy and hold, o ideal é comprar próximo da média e eventualmente, na hora que o mercado confirma uma tendência de alta, né, como aqui, por exemplo, ó, o mercado aqui, ó, ele vem caindo, tá vendo? Ó, tendência de baixa. Ó, vou comprar, tendência de baixa. Tendência de baixa, né? O cara que eventualmente está comprando próximo da média, ou pretende comprar próximo da média de 50, né? Ou próximo da média de 200, ok. Agora, próximo da média. Aqui já a gente não está tão próximo da média. Tá? A média que eu estou de referência aqui é a média de 50 períodos. Tá? A média de 20 a de 9 já foi perdida. Você vê que as médias já até cruzaram aqui, ó. Né? Então elas já foram perdidas. O que eu vejo aqui é que o preço, junto com a média, está segurando esse movimento. Tá? Esse padrão está sendo confirmado aqui. Tá? Então agora tem que aguardar para ver se o mercado vai realmente se envolver e quebrar a CLTB. Tá? Vamos aguardar nos próximos dias aí. Tá? O volume aqui que está baixo, né? Tá vendo? O preço está subindo, ó. O preço está subindo e o volume está caindo. Tá? Isso é uma coisa que não é legal. Tá? Mas vamos aguardar o preço. Né? Vamos aguardar o preço aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Forte abraço para vocês aí, pessoal. Quem quiser tirar alguma dúvida é só acessar o link aí na descrição do vídeo, me chamar no Instagram, e aí a gente bate um papo aí, tá bom? Forte abraço aí, até a próxima.